vocês estarem aqui hoje. Você põe para mim outro, por favor? Eu quero falar do projeto, por que surgiu tudo isso, como tudo isso começou, né? E por que eu estou aqui, por que vocês estão aqui, o que tem a ver com a Emília nesse meu mundo, né? A boneca que mudou o mundo, a Emília na sua visão do século XXI, e a gente pensando assim, né? Alguém aqui não conhece a Emília? Então tá. Então eu vou falar como todo mundo já conhecendo, já sabendo como é que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. E tudo começou... pode mutar, por favor? Tudo começou com essa pessoinha aí que vocês vão ver. Não foi? Setinha, talvez. Daqui a pouco vai, gente. Daqui a pouco entra. Vocês vão ver aí uma foto de uma bebezinha. Eu sou filha do meio, tenho uma irmã mais velha, chamada Mônica. Nem a Mônica, nem a Ana, também não puderam vir. E o que aconteceu? Quando eu estava começando a vida, eu vim de um berço rico. A minha família tinha meus pais, meu pai, ele era contador de uma firma chamada Minelli. E nessa firma, o que aconteceu? Pode voltar para a parte da foto, por favor. O que aconteceu nessa firma? Era uma firma que fazia ternos para famosos. Então, políticos, artistas, cantores, tudo isso fazia parte desse processo que ele conhecia todo mundo. A minha mãe foi Miss na cidade dela. E eles tinham, para vocês terem uma ideia, hoje, quando a gente fala de Jockey Club, todo mundo já pensa, né, num local que tem uma postura, né? E eles fizeram a festa de casamento deles lá. Então, as fotos em preto e branco na época eles tinham fotos maravilhosas, com aqueles chapéus maravilhosos, né? Que toda a gente olhava aquilo, que legal. Passado um tempo, nasceu minha irmã, eu nasci. Tinha uma outra irmã que nasceu um ano depois de mim, mas ela veio a falecer com 15 dias, a Adriana. E depois veio a Ana. Depois da Adriana, eles tiveram um processo que meu pai acabou perdendo emprego, e daí o que vamos fazer? Minha mãe sempre foi uma cozinheira de mão cheia. Aí eles começaram a fazer salgados e doces para fora. E aí nós começamos a aprender por que eu falo sobre o tempo. Meu pai foi genial. Ele tinha que fritar pastel. Você imagina que a criança que nem tiver aquele óleo gostoso, fritando pastel, aquela vontade de ir lá? E a gente brigava para quem ia fritar o pastel. Só que a gente tinha que acordar, gente, era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque tinha que entregar 7 horas e já estar nas escolas. Daí ele fez uma disputa. Quem acordasse primeiro podia ficar no pastel. Conclusão, todos os dias a gente levantava cedo. A gente sabia o tempo que fritava o pastel. Um dia era uma que vinha, a outra saía escondida, a outra dormia na sala para poder levantar mais cedo. Enfim, foi uma disputa gostosa. Claro que não foi todo dia, a gente dormia mesmo porque estava cansado, mas ele conseguiu motivar a gente a fazer. E daí essa pessoinha aqui aprendeu a cuidar do tempo. E eu tinha uma paixão louca por leitura. Daí nessa fase meus pais já não tinham mais condições de comprar livro, mas meu pai comprou a Barça, conhecer, lembram disso? Comprou a coleção completa, que pagou, sei lá, 5, 6 anos para pagar aquilo, né? Vinha um carnezinho no papel, a pessoa ia lá, batia na porta e comprava. Gente, eu li a Barça e o Conhecer inteirinho, todos os volumes, porque eu tinha sede de leitura e não tinha muita condições de ir em biblioteca, não estava tempo, gente. Acordava muito cedo, ia trabalhar, fazia, ajudava, voltava, e como é que fazia? Então eu li em casa. Tive uma infância maravilhosa. Leituras, brincadeiras, eu morava atrás do parque da aclimação, a gente descia ali, corria, vivia na rua, foi muito legal. E aí essa paixão toda me fez eu publicar o meu primeiro livro, que muita gente não sabe. Esse primeiro livro foi editado em 2019. E o que aconteceu nesse livro? Foi com a editora Érica Saraiva, e tem um detalhe, eu não queria escrever esse livro. Eles estavam precisando de um livro para poder falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, que ia ser usado nos concursos públicos. Só que eu só fiquei sabendo que ia ser usado no serviço, em concurso público, muito tempo depois. Quando foi lançado, veio todo, sabe, pacotinho.
você tem que escrever 2 parágrafos aqui, você tem que fazer uma pergunta ali, você tem um sapo a mais aqui, você tem não sei o quê, você não podia mudar nada. Então, imagina, escrever 1 ou 2 parágrafos para quem gosta de escrever muito. Foi um desafio, foi o meu primeiro grande desafio. E eu aceitei e fiz. Até hoje, se vocês colocarem em concurso público de polícia federal, polícia militar, se vocês forem em alguns concursos que precisa ter o Código de Defesa do Consumidor, eu continuo sendo referência. E cada vez que tem isso, né, claro, vende mais, tá indo um dinheiro legal na conta. Não vou ligar, não. Então, aí que começou. Depois disso, claro, se apaixonou e não teve jeito, né? Não teve jeito. Eu acabei fazendo vários outros livros. Aqui tem alguns, só trouxe alguns aqui, tem outros mais. Inclusive esse Gestão do Tempo, a Gilmire me pediu, foi o último que estava em casa, eu não estava mais tempo, já nem lembrava mais tempo, já estava mais tempo de imprimir mais, foi o último que veio para ela. E vira e mexe, esses livros eles trazem e traz um retorno legal para a gente. Mas eu vou contar um pouco por que eu estou aqui com o Monteiro Lobato. Eu sabia que eu era da família do Monteiro Lobato, mas assim, eu nunca divulguei isso, porque não estava no meu, sabe, não estava voltada para isso, eu não sei fazer nada de literatura, não sabia fazer nada de literatura infantil. Então eu não estava dando muita importância por isso. Até que um dia, através do projeto Faz de Mim Você Procura, da Cátia Teixeira, eu acabei indo para Paris. E lá, tem para Paris, Espanha, né, e Portugal, aí teve a Feira de São Jordão, e ali tinha um livro. O livro que eu encontrei na feira, e eu fiz um escândalo quando encontrei, quem estava lá, tem algumas das mulheres que estão lá, elas viram, eu fiz um escândalo quando eu vi, porque eu saí do Brasil, fui para outra cidade, outro país, para encontrar esse livro, sendo doado numa feira em São Jordão. Esse livro é raríssimo. Ele contou toda a história de Monteiro Lobato, tem fotos aqui maravilhosas, tá, da nossa família. E eu não conhecia a família direta do Monteiro Lobato, né, ele já faleceu tem mais de 100 anos, enfim. Aí, quando eu comecei a ler, eu vi essa primeira imagem, que é o primeiro livro que ele fez, que foi quando a Emília nasceu. Da pílula que ela engoliu, e daí ela começou a falar. Quem conhece um pouco da história vai lembrar. Quando eu vi esse livro, falei, gente, não, tem alguma coisa. O chamado lá de fora, tenho que resgatar tudo isso e trazer a minha família para cá. O que a Emília significa para mim? E por que ela é tão importante? A Emília era minha amiga imaginária. Então eu perguntava para a Emília, eu tenho que fazer isso e aquilo, o que você decide? O que eu tenho que fazer? A Emília me respondia. Eu quero fazer isso aqui. Ela me respondia sempre. Claro, né? Eu imaginava a resposta. E detalhe, eu ainda fazia 2 ou 3 alternativas. E daí eu falava para ela, gente, na minha infância, que eu lembro muito bem disso, olha, se fosse... E a Emília dormia comigo. Eu tinha uma bonequinha chamada Emília que dormia comigo. E não tinha nada a ver com essa que tá aqui, tá? Mas era eu chamava de Emília. E eu falava para ela, olha, se você acordar com a perninha virada para cima, então eu vou fazer a alternativa A. Se você cair da cama, eu vou... Assim, gente, eu resolvia todos os meus problemas perguntando para a Emília e dependia como ela ia acordar. E esse carinho que eu tinha para a Emília, eu falei, acho que é por aí que eu vou voltar a falar alguma coisa e trazer para cá. Aí eu comecei a pensar em... Aí tem algumas coisas que eu fiz, tá, nacional e internacionalmente, eu tinha até esquecido de colocar esses slides, são coisas que eu consegui fazer depois quando eu saí de ser professora. Oi, Ana Paula. Eu estava como professora da GV, e aqui tem muita gente que trabalha comigo, que estão aqui, muito obrigada pelo carinho de estarem aqui. Quando eu saí da GV, eu comecei a descobrir que tinha outros caminhos e outros mundos para serem feitos. E aí, na minha descoberta de palestrante, eu sou presidente de uma cooperativa de palestrantes, tudo isso me trouxe o quê? A possibilidade de falar tudo aquilo que eu falava para uma sala de 45 pessoas para o mundo. E como que é falar isso? Qual é a diferença? Nenhuma, é a mesma coisa. Você tem que se preparar, você tem que saber o que você está falando, tem que estudar, e na hora que você vai poder fazer e falar o que você está... Você passa a ser uma inspiradora. E com todo carinho, com todo respeito... Oi, Kátia. Todo carinho, todo respeito, que a gente tem que... Eu estou dando oi para quem ainda não tinha vindo, tá? Que chegou agora. Só para vocês entenderem. E tudo isso, gente, fez com que eu
passasse. O mundo ficou muito pequeno aqui no Brasil. Você vê, tive que ir lá na Espanha para resgatar Monteiro Lobato. Pode passar, por favor. Aí nós tivemos a questão também de começar a fazer mais coisas, né? Então, o que me inspirou, eu fiz aquele livro primeiro sozinha, de atendimento ao cliente, ao público, né? E que foi um sucesso em questão de, quando a gente fala de concurso público. Daí eu comecei, passei um tempo sem escrever, daí comecei, até escrevia, mas não publicava. Depois comecei a fazer coautorias, uma delas, como eu comentei, a Paz de Mim Você Procura, que é aqui onde eu estou assinando aqui o livro, foi meu primeiro livro que eu fiz com a Paz de Mim, que foi Mulheres Palestrantes, com a minha querida madrinha Denise Borges, que também está aqui, que é ela que me convidou e trouxe para esse mundo. Aí, não parou mais. Eu fui premiada internacionalmente como palestrante e escritora. Nossa, quanta gente chegando, oi Aníbal, oi Guto. Eu fui premiada internacionalmente, eu conquistei o título de Marquesa do Brasil pelo Prêmio Qualidade Total. E aqui é uma das palestras que foi dada num evento que a Cátia Teixeira fez, que ela está aqui também, que é muito legal tudo isso. O que isso fez comigo? Pensar fora da caixinha. Mas pensar fora da caixinha, bem diferente. A Federação Brasileira de Acadêmicos, a FEPACRA, me presenteou com a Comenta do Mérito Literário de Monteiro Lobato. Então, todo mundo que entra nessa academia agora, ela tem Monteiro Lobato, a gente assina junto e faz com que o nome seja elevado. E o que é mais legal, a gente começou a encontrar outros descendentes. Então, nós estamos querendo fazer um projeto que nós vamos unir descendentes de alguns escritores do passado que possam agregar a gente, né, com o que está no atual. Então, a Janaína da Cunha é uma, a gente vai falar do Euclides da Cunha, Castro Alves nós também conseguimos, estamos procurando os outros, Carlos Drummond de Andrade, nós conseguimos encontrar uma prima distante, mas também que faz parte da Chama Família. Então, a gente vai trazer esse legado de volta. Então, o objetivo nosso agora é esse, ver o que a gente pode fazer com o legado. Aqui também foi um prêmio do Orgulho Paulista, que tá aí, já foi pela AUSPA, gente, e eu falo, eu não tenho ainda nenhuma premiação de Academia de São Paulo, mas os outros estados já estão reconhecendo, então estão me puxando. E detalhe que eu não estou indo atrás, eles estão vindo. E eu também faço parte do Lions, e aí estava conversando hoje com a Tatiana, o Christian também já tinha comentado alguma coisa, que tem sim uma parte literária que eu quero entrar, e eles vão me passar o contato para começar a entrar e começar a trabalhar aí. O que a gente pode trazer para resgatar esses escritores? E qual que é o projeto que a gente tem educacional com Monteiro Lobato? Claro que a gente vai chegar contando histórias. E, mais uma vez, gente, como que as coisas acontecem fora de São Paulo, né? A gente foi para a FEPLAC, para o FOLAC, em Fortaleza, recentemente. E tá aí a gente andando na praia de Fortaleza. Estava com o Formigoni, estava com a Kátia, com o Francisco, e nós andando ali na rua, com a Marina Meuli, andando, passeando, e falando que, olha, e foi lançar o livro, tal, do Monteiro Lobato. Daí uma senhora, estava ali, numa barraquinha, e entrou e a gente viu aquela bonequinha. Eu peguei a bonequinha errada primeiro, mas tudo bem, a gente pega de novo. Eu vi essa bonequinha, eu falei, eu quero essa bonequinha para mim. Quanto que é, não é, não sei o quê, comecei a conversar com ela, de repente, ela me pega uma folha de jornal, amarelado, mostrando uma história que ela tinha feito, essa boneca, que ela estava contando a história, e nesse meio do caminho, ela ficou famosa lá em Fortaleza, por causa de Monteiro Lobato, por causa do Emílio. Coincidência? Tem gente que tinha um monte de nome. Aí ela me veio com uma outra história. E eu vou pedir para a Vera segurar o microfone, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Oi, sou Emília, a boneca mais linda do mundo, vocês não acham? Sim. Sabe quem me criou? Vocês têm ideia de quem me criou? Vocês já ouviram falar de mim? Quem eu sou? Sou a tia Anastácia. Ela que me costurou e me fez. Mas tem uma outra história. Sabe onde eu moro? Obrigada, Bela. Na casa de quem?
E ela conta essa história, claro que não desse jeito, muito mais proprietária de contar a história. Eu não tenho essa dom, posso aprender, mas por enquanto não tenho esse dom, mas é uma questão de aprender e vou aprender com ela. Na realidade, eu não quero aprender com ela, eu já falei para ela. Ela até mandou mensagem hoje de manhã, ela pediu para tirar foto, tudo. Eu quero que ela venha comigo, quero que ela esteja comigo e ela que ela faça. Eu faço a minha parte, ela vai essa dela. E daí, de repente, nas minhas mãos estava a boneca Emília e as 3 personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Vou colocar ela aqui. Aqui do lado tá por uma casa do Girassol Lindo. E aí, gente, eu comecei a montar esse projeto. O que é esse projeto? Para cada fase existe uma estrutura, existe um processo, existe uma forma de aprender. A educação infantil, eu fui hoje desafiada por uma outra Kátia